Bem-vindo ao canal Encontro com a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Raimundo Alves. Nós estamos no projeto de lermos a Bíblia toda, junto com a igreja, de Gênesis a Apocalipse. Começamos em janeiro, lendo 3 capítulos por dia, de segunda a sábado, e lendo 5 capítulos aos domingos. Fazendo assim, ao final do ano, 27, 28, 29 de dezembro, terminamos a leitura das Sagradas Escrituras. Uma experiência que não tem nada comparável a podermos ler a palavra de Deus toda, de Gênesis a Apocalipse. Nós estamos em viagem e não pude gravar esses dias, e vou gravar de quarta-feira, que foi dia 16 de abril. 16 de abril, a nossa leitura foi 1 Crônicas, capítulos 8 a 10. 8 a 10. O capítulo 8 fala dos descendentes da tribo de Benjamim e também se refere muito à família de Saul, pois Saul era um membro importante desta tribo, da tribo de Benjamim, e a grande maioria do material que se encontra neste capítulo decorre da importância que Saul tinha no relato, na história contada pelo cronista. Nós temos então Saulo de Tarso no Novo Testamento, que era também da tribo de Benjamim, e o seu nome corresponde ao nome de Saul. Quando Jesus o chama no caminho de Damasco, ele chama Saul, porque ele fala em língua hebraica, Saul, Saul, por que me persegues? E a Bíblia relata então que ele era benjamita, da descendência da família, da mesma tribo de Saul. O capítulo 9, ele relata os habitantes de Jerusalém, que moravam em Jerusalém depois do cativeiro, da volta do cativeiro. O povo passou 70 anos no cativeiro e ao voltar, eles agora estavam habitando Jerusalém. E esse capítulo vai falar sobre o povo que voltou e que estava habitando em Jerusalém. E também o cronista divide a comunidade de Jerusalém naquela época, ele divide em 4 classes. Os israelitas, o povão, o povo comum. Aí tinha os sacerdotes, os levitas e os netineus. Os netineus eram os porteiros, eram os guardas dos portões. O final do capítulo 9 de 1 Crônicas, ele mostra uma transição e já uma introdução do reino davídico. No capítulo 10, nós vamos ver a morte de Saul, e o início do reinado de Davi, que esse capítulo vai repetir o material de 1 Samuel, capítulo 31, versículo 1 a 13. E Israel vai para a guerra e é derrotado, como nós já vimos lá em 1 Samuel. Israel é derrotado pelos filisteus, Saul se mata, quando ele vê que não tem saída para ele, ele se suicida, se lança sobre a sua espada, e depois os filisteus acham ele e os filhos mortos, e eles então cortam a cabeça de Saul e levam para fixá-la na casa do deus dele, o deus Dagon. Lembra que Dagon foi aquele deus que caiu diante da arca do Senhor, sozinho. Deus derrubou ele 2 vezes. Então nós temos aqui, Saul e seus filhos morrem nesta guerra. Então a morte suicida de Saul, ela nos mostra o fim de um homem que deixou Deus de lado. O fim de um homem que se esqueceu de Deus. Nunca devemos nos esquecer de Deus. Ele é a razão da nossa caminhada. Os valentes soldados de Saul foram lá, invadiram o território inimigo e resgataram o corpo de Saul, seu rei, e levou e o sepultou. Sepultou o corpo entre os seus familiares. Então nós temos aqui que os filisteus pegaram a cabeça de Saul e a fixaram no templo do deus Dagon. E este é um resumo da leitura do dia 16, tá? Que Deus abençoe você, que você possa continuar lendo. Não desista de ler a palavra, pois nós vamos chegar ao final em nome de Jesus, glorificando ao Senhor por essa trajetória especial. Muito obrigado por ter assistido até aqui, que Deus o abençoe ricamente e que você possa compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, eu te apresento este trabalho, esta ministração da Tua Palavra, que o Senhor possa
usar, Senhor, a tua santa e bendita palavra para tocar profundo no coração de cada um dos que estão participando, lendo e ouvindo a tua palavra. Que o Senhor abençoe no santo nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.